Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-lo na resolução das atividades do volume 2, semana 1. Tema da aula de hoje, a emergência da filosofia. Bem-vindas, bem-vindos alunos do segundo ano. Antes da gente começar, como sempre, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, saibam aí que o Escola Online tá para vocês com vários projetos, PISM, do Enem, além, claro, dos PETs, que a gente está tentando ajudar vocês com. De todo modo, pessoal, do início à nossa aula aí, fica por dentro e bora lá. Pois bem, pessoal, a emergência da filosofia. Bom, o surgimento da filosofia deve ser uma matéria de pergunta para algumas pessoas, né? Como que uma matéria desse tipo cai no nosso colo no meio do ensino médio? Bom, a filosofia, como vocês já devem imaginar, é uma área de estudos que faz um conjunto de perguntas que às vezes a gente não estava meio que preparado para fazer, ou não estava meio que acostumado a fazer. A filosofia se caracteriza por uma atitude de encantamento, uma atitude ali de surpresa e de vontade de conhecer. A filosofia surge, pessoal, pelo menos ali no que tange essa tradição que a gente está colhendo frutos até hoje, a filosofia surge na Grécia. Grécia antiga, por volta ali do século VII a.C. Um contexto, pessoal, onde os povos gregos estavam passando por várias e várias transformações. Tanto transformações de organização, passando a viver na polis, né? Quanto também transformações relacionadas ao comércio, relacionadas também a novas formas de se ver a política, de interagir um com os outros, né? E nesse contexto, é que surge essa área de estudos buscando respostas e buscando ali um diálogo, um debate diante ali da verdade. Vamos dar uma olhada o que as questões nos ajudam a aprender um pouquinho sobre esse tema, pode ser? Atividade 1. O aparecimento da polis, situada entre os séculos 8 e 7 a.C., constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo, certamente no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os homens tomam nova forma, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Então, texto ali do Jean-Pierre Vernant resumindo aquilo que a gente acabou de comentar. Segundo Vernant, um dos fatores do surgimento da filosofia na antiga Grécia foi o resultado do quê? Bom, pessoal, várias dessas alternativas representam, algo de valor para a filosofia. A questão da democracia, o contato dos gregos com outros povos, as navegações. Certamente, há quem diga, inclusive, que a própria existência de deuses falíveis foi um ponto fundamental para a filosofia. Então, até se os deuses são esperadas aí falhas deles, sobre eles se pode discutir, então, a filosofia está a um passinho de acontecer. Entretanto, se a gente observa o texto está focando no quê? No surgimento da cidade, da polis, como uma organização social. Ok? Então, resposta tirada direto do texto. Atividade 2. Observe o texto a seguir sobre a gênese do pensamento filosófico. Com a filosofia, um novo critério de verdade se impunha, o critério da logicidade. Verdade é aquilo que concorda com as leis do logos, pensamento. Não. É a razão que nos dá a garantia da verdade porque o real é racional. Sobre a gênese do pensamento filosófico, está correto afirmar que, letra A evidência da verdade com o crivo da racionalidade tem resposta no mito. Letra B, o critério da logicidade está presente na adesão à crença e ao mito? Não.
tanto a B quanto a A estão morrendo ali. A filosofia surge até como uma negação ou como um complemento, né, às explicações míticas. Ok? Então, separação do mito e da filosofia, pautada pelo Logos, é algo básico nesse começo aí. C. A gênese do pensar filosófico e a inspiração criadora de sentidos consistem na fantasia. Não, de forma alguma. É a busca da verdade, não a fantasia. D. A origem do pensamento filosófico surge entre os gregos no século 6 a.C., na busca por explicação do sobrenatural com a força do divino. Não, não, não. Então, o motivo pelo qual você nega a letra A, B, C e D mesmo, ok? A filosofia progressivamente vai se afastando do sobrenatural, do mítico, e buscando uma resposta racional às coisas. Então, o despertar da filosofia grega surge na verdade argumentada da razão com o critério da interpretação. Certinho? Tranquilo essa. Finalmente, pessoal, atividade 3. Filosofia, literalmente amor pela sabedoria, é o estudo das questões gerais e fundamentais relacionadas com a natureza da existência humana, do conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos da mente, da linguagem, bem como do universo em sua totalidade. O termo foi cunhado por Pitágoras. Ao examinar tais questões, a filosofia se distingue da mitologia e da religião, olha aí, por sua ênfase em argumentação racional. Por outro lado, diferencia-se também das pesquisas científicas por geralmente não recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Então, filosofia pode até ter dado um empurrãozinho, eventualmente, para a ciência, mas existe uma distinção fundamental a se fazer. Entre seus métodos estão, da filosofia, a argumentação racional, a análise conceitual, a dialética, a hermenêutica, a fenomenologia, as experiências de pensamento e outros métodos investigativos a priori. A filosofia é o saber mais abrangente na medida em que se ocupa com os grandes temas da humanidade. A partir dela, são fundamentadas e desenvolvidas teorias, metodologias, pesquisas, projetos educacionais, bem como elabora-se, inclusive, a própria fundamentação racional das instituições do conhecimento humano, as instituições científicas, artísticas, religiosas e culturais. Todas elas, então, de alguma maneira, tiram a sua fundamentação de princípios filosóficos. Ok? Então, mesmo filosofia não sendo a mesma coisa que ciência, mesmo instituições científicas denotam, tiram, absorvem um pouco ali do seu funcionamento e do seu propósito, de ideias filosóficas. Por isso, que a gente não pode falar que a filosofia está morta, de maneira alguma. Mesmo sendo parte de uma sociedade muito pautada pela ciência, a filosofia está vivinha aí nas questões mais fundamentais, embasando ali as instituições científicas, artísticas, religiosas, culturais, educacionais e por aí vai. Vamos lá então, pessoal. A filosofia surge na Grécia por volta do século 6 a.C. Mudanças sociais, políticas e econômicas favoreceram seu surgimento. Dentre essas mudanças, pode-se mencionar. Vamos lá, questãozinha de história. Letra A. A estruturação do mundo rural, desenvolvimento do sistema escravagista? Não, 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 não. Aí não. Letra B. A expansão da economia local fundada no desenvolvimento do artesanato, o fortalecimento dos demos e da organização familiar patriarcal. Bom, está um pouquinho mais coerente com o período, mas vamos ver as outras. Letra C. As disputas entre Atenas e Esparta, o desenvolvimento de Mecenas e do comércio jônico. Não. Letra D. O uso da escrita alfabética, as viagens marítimas e a evolução do comércio e da política. Bom, pessoal, eu acredito que a D está um pouco mais no ponto ali.
pouco mais no objetivo ali da explicação sobre as mudanças que ocasionaram, eventualmente, né, no que possibilitou a filosofia. Letra E, predomínio do pensamento mítico? Não, com certeza não. Então, pessoal, eu vou ali na letra D. Ok? O uso da escrita alfabética permitiu ali, né, que os pensamentos fossem postos dentro do papel ou num outro material e passados gerações em diante, permitindo então que os gregos discutissem ideias antigas. As viagens marítimas proporcionaram ali, juntamente com a questão do comércio, novas questões, né? Você ter contato com os egípcios, com os fenícios, favoreceu ali um diálogo de ideias diferentes, né? Tudo a ver com filosofia. E, enfim, com o desenvolvimento, né, a evolução da política, com certeza, né, dentre os vários propósitos possíveis dentro da organização do governo, né, as decisões, as leis, isso tudo prevê um conjunto de discussões, discussões essas que podem se utilizar de uma lógica filosófica, ok? Então, por isso é que eu estou mais nessa letra D mesmo. Pois é, pessoal. Então, antes de finalizarmos, eu queria agradecer a presença de vocês e mostrar para vocês que a gente está retomando o nosso projeto Enem. Eu não erro mais. Não deixa de buscar, não deixa de procurar saber. Basta você se ligar às nossas redes sociais que a gente mostra um pouco mais sobre isso. Muita novidade vem por aí, pessoal. Grande abraço e até mais.